e o São Paulo com sugestão de um meio atacante que chegaria a custo praticamente zero. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre os temas e fala também, tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo, meio atacante Guilherme Marques, 34 anos de idade, foi sugerido ao Timão. Ele é um velho conhecido de Hernan Crespo, que chegou a cogitar sua contratação quando o Guilherme jogava no Benevento. Rui Costa, diretor executivo de futebol de São Paulo, também gosta do Guilherme Marques, mas o São Paulo ainda não tomou uma decisão sobre a contratação do atleta. Meio atacante, veterano, que em 2023 vestia a camisa do Goiás, ele chegaria em contrato de risco, com o São Paulo não pagando absolutamente nada pela aquisição e bancando apenas um salário pequeno, que seria aumentado caso o Guilherme provasse capacidade para continuar jogando no clube. Vale a lembrança de que o Guilherme tem contrato com o Changchun Yatai e está recebendo seus vencimentos. O grande problema é que ele não foi inscrito por um erro de interpretação do regulamento por parte do clube chinês, até por isso a condição dele é bem tranquila. Tem salário relativamente alto e não tem sido utilizado na China, gostaria de jogar no tricolor. A resposta deve acontecer nos próximos dias, o São Paulo está pensando os prós e contras, a busca é por um meia, por um atacante, por um zagueiro e também por um lateral direito. Qualquer jogador que for contratado precisa chegar a custo zero. O que você está sabendo de verdade sobre Carlos Miguel chegar no São Paulo? Obrigado, Bininho de Ubá. Fabiano, Bininho, não existe essa possibilidade. Vamos começar falando sobre o Carlos Miguel. É um tema importante. O Carlos Miguel não foi relacionado para a pré-temporada do Nottingham Forest. Mais do que isso, ele foi avisado que está fora dos planos do clube inglês. Havia sido contratado uma temporada atrás, ao custo de 4 milhões de euros, jogou só 3 partidas. Ou seja, o Nottingham Forest topa negociá-lo melhor, quer negociá-lo. Não deu tempo para o Carlos Miguel mostrar no futebol europeu seus atributos. E a tendência é que ele volte para o futebol brasileiro. Os 4 grandes que estão em busca de goleiros são Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Bahia. Tá? O mais desesperado de todos é o Bahia. Embora eu não descartaria a boa chance de o Carlos Miguel virar reforço do Botafogo. E aí tem até um contexto por trás dessa história. Primeiro dos motivos, o John, que é do Botafogo, interessa ao West Ham. Primeira oferta de 8 milhões de euros já foi recusada, a tendência é que o West Ham melhore essa proposta. Depois, porque Evangelos Marinax, dono do Nottingham Forest, e John Textor, dono da SAF do Botafogo, são muito próximos e estão cada vez mais próximos, tá? Então eu não descartaria, até colocaria hoje o Botafogo como talvez o favorito para a contratação do ex-goleiro do Corinthians. E aí, para completar, até para a gente passar para o próximo assunto, mas já começando o programa com informação importante e exclusiva, queria dividir com vocês algo que eu nem contei em vídeo ainda, mas que é super importante. Uma pessoa que tem negócios com o John Textor e Evangelos Marinax me escreveu o seguinte hoje à tarde. O Textor pegou muito dinheiro emprestado do grego, em garantia. E em garantia estão as ações do Botafogo. A tendência é que ele não pague e, consequentemente, o Botafogo mude de dono. Tá? Então, informação importante, o Textor pegou muito dinheiro emprestado junto ao Evangelos Marinax e em garantia estão as ações do Botafogo. O Textor, inclusive, está recorrendo ao Marinax para conseguir dinheiro para recomprar o Botafogo. Uma situação caótica. O Textor comprou no Botafogo lá atrás e o incluiu no Eagle Football Group. O problema é que ele está devendo para os parceiros de Eagle Football Group e estão colocando o Textor para fora da operação. Para não perder o Botafogo, o Textor vai ter que recomprar o Botafogo desses investidores. E é nesse contexto que ele procurou o Marinax pedindo ajuda de dinheiro emprestado. E essa pessoa está me contando que o Textor pegou muito dinheiro emprestado no Marinax e em garantia estão as ações do Botafogo. A tendência é que ele não pague e, consequentemente, o Botafogo mude de dono. Informação super relevante para você, perguntando se o Guilherme Marques, que foi oferecido para o São Paulo, é bom jogador. Meio atacante, 34 anos de idade, fez praticamente toda a carreira no exterior, até por isso ele é pouco conhecido no Brasil. A única passagem mais recente do Guilherme Marques no Brasil foi vestindo a camisa do Goiás, temporada de 2023. Deixa eu até pegar números dele lá no
Guilherme Marques, Goiás, o gol. Só para a gente pegar os números. E aí, só para quem não entendeu nada, contei no vídeo da tarde que o Marcelo Robalinho, representante do Guilherme Marques, sugeriu o atleta ao São Paulo. Ele é um velho conhecido do Hernan Crespo. O Crespo já tentou contratá-lo lá atrás, quando ele jogava no Benevento. O Rui Costa gosta do Guilherme Marques, mas ainda não há uma posição do São Paulo. Na passagem pelo Goiás, 35 jogos, 7 gols e 6 assistências, tá? A vantagem para o São Paulo, caso leve essa negociação adiante, é de que o tricolor não vai precisar gastar nada para comprá-lo e as cifras do salário podem ser bem baixas. O Guilherme Marques aceita um contrato de risco, até porque ele tem um salário. Ele está registrado no Changchun Yatai, que acabou cometendo um erro na hora de inscrever o jogador, perdeu o prazo de inscrição. Então o Guilherme está vinculado ao Changchun Yatai, recebe os salários do time chinês, mas não pode jogar por lá. E é nesse contexto que ele procura um clube no futebol brasileiro. Nicola, e como é que fica aquela questão do Marinacks com o São Paulo? Cheguei a contar para vocês nessa semana que o acordo entre Marinacks e São Paulo avançou, mas em condições completamente diferentes. O Marinacks não será mais um investidor do São Paulo. O Marinacks está fazendo uma parceria bem mais distante. Quem vai colocar o dinheiro no São Paulo, ao que parece, é o Fundo Galápagos. Uma condição financeira inferior àqueles 100 milhões de dólares prometidos pelo Marinacks, mas com o mesmo conceito de o São Paulo ter a melhor categoria de base da América do Sul. E o Marinacks entra nesse segundo momento, tendo prioridade na contratação de atletas. Não vai ter percentual em cima de jogadores, não vai colocar dinheiro no São Paulo. Isso, inclusive, permitiria ao Marinacks que tivesse ou se associasse a outro clube adquirindo a SAF, tá bom? Desde o princípio, essa sempre foi a ideia do Marinacks. O Marinacks quer ter um time no Brasil, só que o São Paulo não conseguiria garantir isso a ele por conta da questão estatutária. O Adriano Jacinto... Boa noite, Nicola. O São Paulo vai contratar? Sim. O São Paulo está em busca de reforços. A prioridade é lateral direito. Mas a condição muito específica de só poder contratar jogador de graça torna sempre a operação mais difícil. Boa noite, Nicola. Nessa parceria do São Paulo não vai pingar dinheiro para reforçar o time profissional do São Paulo? Não, Erivano. Nesse novo modelo que está sendo firmado para a base, com a ajuda da Galápagos e participação do Marinacks, não há previsão de investimento no time profissional. No primeiro momento, quando o Marinacks colocaria 100 milhões de dólares, sobraria uma parte destinada ao profissional. Vai haver agora bem menos dinheiro. O Fundo Galápagos vai pôr menos dinheiro do que o Marinacks colocaria. E a ideia é investir em categorias de base. Só para vocês entenderem o conceito, o São Paulo pretende mudar o perfil de atletas em Cotia. Não é ter mais categorias ou mais jogadores. Mas hoje, na visão do São Paulo, o jogador de base é dividido em 3 classes. Classe A e B, as melhores, e a classe C, que é aquele jogador que é uma aposta. Hoje, na visão de São Paulo, no centro de treinamento de Cotia, o São Paulo tem 75% de atletas compondo a classe C e 25% de atletas compondo as classes A e B. Classes A e B de jogadores muito diferentes que podem, eventualmente, lá na frente, garantirem grandes vendas, esse tipo de coisa. Com a entrada de um investidor que vai permitir ao São Paulo ir buscar reforços em Belém, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, na Bolívia, no Paraguai, pintou jogador bom na base, o São Paulo vai ter uma rede de olheiros bem grande e vai ter dinheiro para contratar. O São Paulo pretende mudar a ordem, pretende mudar a essência da base. A ideia é que o São Paulo passe a ter 75% de atletas classes A e B e 25% de atletas da classe C, tá bom? Fala, rapaziada boa. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, últimas atualizações do Tricolor Paulista, né? Nesta data de hoje, né, que a gente tá falando aqui, dia 2, para você ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor, o maior clube do Brasil. Combinado? Sabadão desse, né? Com as informações do São Paulo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Para nos fortalecer, já chega deixando um like, se inscreva no canal, ativa também aí o sino das notificações. Vamos ficando por aqui, né? Um grande abraço apertado no seu coração. Até o próximo vídeo.